Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do livro de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. Iniciaremos hoje o estudo do capítulo 32, Esclarecimento. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Emmanuel. Companheiros nossos e algumas pessoas estranhas ao Espiritismo admiram-se que os espíritos sofredores não sejam esclarecidos somente no plano espiritual, onde afirmam as possibilidades são maiores. E indagam, por que os espíritos não são atendidos no espaço? Bom, ao estudar o Espiritismo, nós verificamos que a verdadeira pátria ela é o plano espiritual. Ali é a verdadeira vida, né? A vida primitiva, a vida primeira. E sabemos que poderia sim existir somente o plano espiritual e não o plano material, esse que a gente vive. Porém, aqui é uma escola, aqui é um hospital, né? Aqui é o lugar aonde nós conseguimos, de uma forma mais eficaz, nos depurar de nossas imperfeições, caminhando ali rumo a nos aperfeiçoar, a nos tornar ali trilhando uma estrada longa, aonde já tivemos milhares de encarnações e teremos outras milhares pela frente, para que possamos nos tornar um dia espíritos puros, ou seja, avançar na escala evolutiva. Contudo, o intercâmbio entre os dois planos, o plano espiritual e o plano da matéria, ele existe desde o início e a tendência é que no futuro esse intercâmbio ele seja ainda mais preciso, que ele seja ainda mais evidente, porque esse intercâmbio, em outro vídeo nós falamos a respeito, intercâmbio é uma troca, é um comércio, né? Quando a gente fala de comércio, nós estamos falando de valores monetários, mas estamos falando de troca, né? O que eu tenho para doar e o que eles têm para doar de lá. Então, esse intercâmbio, essa troca, esse comércio de informação, ela auxilia tanto encarnados quanto desencarnados. Nos auxilia trazendo instrução, nós aprendemos com a experiência daqueles que já foram e eles, por fim, também aprendem conosco. E no caso das reuniões de trabalho mediúnico, que é o que o livro, que esse capítulo vai tratar mais detalhadamente na sequência dessa leitura, ele vem falando daqueles desencarnados que adentraram o plano espiritual ainda muito apegados na matéria, ainda muito materializados. Muitos deles até desconhecem a situação de desencarnado. Desconhecem que adentraram o plano espiritual. Alguns carregam sensações ainda de encarnado, porque está ligado muito ao corpo. Então, quando sabe-se notícia, ou a gente está num trabalho mediúnico e nós ouvimos de um irmão que ele está com sede, que ele está com fome, que ele está com dor, né? Aquilo ali ele está vivendo psicologicamente, aquilo ali está na cabeça dele, né? Porque quando se entra na espiritualidade, o espírito, ele não sente essas necessidades que são do corpo, que são da matéria. Porém, isso é tão forte para ele, isso aí é de uma forma tão dolorido para ele está sofrendo. Realmente ele está com aquela sensação, com aquela impressão, e muitas vezes ele não consegue nem mesmo enxergar o auxílio da espiritualidade que está ali.
Então, ele é encaminhado a essas reuniões sérias para que ele possa ouvir de nós, ver através, né, do nosso aparelho corporal, enxergar através dos nossos olhos e assim conseguir se restaurar de uma forma mais eficiente, mais rápida e trazer para nós também essa linda troca de conhecimento, essa linda troca de informação. Nós doando para ele aquilo que há de melhor no nosso coração, aquilo que há de maior pureza no nosso coração, porque para frequentar uma reunião mediúnica, a gente precisa chegar ali com o verdadeiro sentido da caridade, de fazer o bem, sem saber para quem, né? Sem olhar, sem tentar entender quem que é aquele irmão que está ali, qual que é o seu nome, qual que é a sua família, né? É sem o interesse pessoal, mas é fazer o bem para aquele que está ali, porque tem uma história por trás, tem um sentimento por trás, existe um sofrimento ali por trás e a gente tenta estar auxiliando naquele momento. Vamos prosseguir com a leitura. Em primeiro lugar, nos diz Martins Peralva, cabe-nos ressaltar duas coisas. Os espíritos são atendidos também no espaço. Realmente, as possibilidades na área espiritual são grandes. No entanto, nem todos os espíritos estão em condição de ser socorridos ali, em virtude da grosseira materialidade que lhes flagela o campo mental, tornando-os insensível à cooperação de entidades superiores. Foi o que dissemos, né? Às vezes ali ele está tão materializado, em alguns casos até desconhecem que estão desencarnados, alguns deles ainda tentam viver como se estivesse na matéria. E aí essa condição, né, ela atrapalha, ela impede ali que o plano espiritual chegue e consiga realizar um trabalho ali com bastante eficiência. O contato com a organização física do médium, na incorporação ou psicofonia, né? A gente aqui diz psicofonia, e quando a gente fala de incorporação, não é um espírito que entra dentro do corpo do médium, porque sabemos que o espírito ele não vive ali enjaulado dentro do nosso corpo, né? Mas quando a gente fala de incorporação, pelo menos no meu entendimento, é a incorporação da ideia, né? É o médium incorporando a ideia do espírito. Aquilo que ele pensa, ele está dando ali, ele está vestindo, né? No livro dos médiuns, capítulo 20, página 201, existe uma explicação bastante interessante a respeito do pensamento e como que o espírito ele busca na mente do médium, né, transmite esse pensamento e ele busca ali na mente do médium quais são as palavras, quais são os vocabulários pelas quais ele vai conseguir vestir esse pensamento traduzindo em palavras. Por isso a necessidade que temos de estudar, principalmente nós que estamos em algum trabalho mediúnico, né, o espírito, ele precisa que tenhamos o nosso conhecimento cada vez ampliado para que ele encontre o recurso do qual ele precise para auxiliar o próximo. Né? Ele precisa encontrar ali condição, pensamento, ideia, conhecimento para o qual ele possa materializar o pensamento, para o qual ele possa vestir as ideias das quais ele está nos inspirando naquele momento. Se eu não tenho conhecimento, o espírito ele teria que fazer praticamente um ditado de palavra por palavra. E isso aí dificultaria muito. Por isso, às vezes, ele dá preferência para um outro médium que já capta melhor esse pensamento e que tem o recurso necessário para reproduzi-lo. Daí a necessidade. Espírita, instrua, né? Busque a instrução, busque o conhecimento, para que a gente possa melhor servir.
O contato com a organização física do médium, na incorporação ou psicofonia, fala-nos sentir mais intensamente a cooperação doutrinária e vibracional destinada ao reajuste, ou seja, semelhante atrai semelhante. É mais fácil ele entender aquilo que às vezes nós estamos vibrando, nós estamos falando, do que um espírito superior esteja falando, tentando falar naquele momento. Nós, muitas vezes, a gente consegue compreender aquele que fala a mesma linguagem que a nossa, a mesma, que está vibrando ali na mesma sintonia. Nós temos muita dificuldade ainda para poder entender o que um espírito ou alguém que está numa vibração superior à nossa tem para nos ensinar. Incorporados, na psicofonia, os espíritos sofredores enxergam pelos olhos do médium, ouvem pelos ouvidos do médium, falam pela boca do médium. O fluido humano, emanado do organismo do medianeiro, lhe constitui valioso instrumento de percepção. Então, ele vai começar a perceber por ali. Ele vai começar a se acalmar por ali. Ele vai começar a discorrer a história dele por aí. E aí, isso acontece numa única reunião? Não. São etapas. Muitas vezes ele é levado ali uma primeira vez, só para ouvir a reunião. Outras vezes ele já tem condição de falar através, do médium, de ouvir o que aquele dialogador está ali para poder falar e escutar, dele. Ele já tem condição de entender a sua história. E assim isso acontece em diversas reuniões, em conjunto, em parceria com a espiritualidade. Porque nós, quando finalizamos a reunião e viemos embora para nossa casa, a espiritualidade ela continua. Naquele momento, ela pega aquele gancho que aconteceu ali, aquela lucidez momentânea daquele espírito que aconteceu ali, e ela vai trabalhar aquela condição. Então, em 2 planos, em diversas etapas, esse irmão vai ser atendido e auxiliado. Leon Denis, Emmanuel e André Luiz escrevem sobre o assunto. O primeiro, no livro No Invisível, Espiritismo e Mediunidade, escreve: esses espíritos perturbados pela morte acreditam ainda muito tempo depois pertencerem à vida terrestre, não lhes permitindo seus fluidos grosseiros ou entrar em relação com os espíritos mais adiantados. São levados aos grupos de estudo para serem instruídos acerca de sua nova condição. Emmanuel, explicando o trabalho de esclarecimento realizado nas reuniões espíritas, acentua: grande número de almas desencarnadas, nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se, por algum tempo, incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzida por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo Evangélico. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 20, transmite-nos o ensino do instrutor Aulos. São companheiros que trazem ainda à mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Ou seja, semelhante atrai semelhante. É mais fácil, compreendermos aquele que fala diretamente de acordo com o que nós estamos sentindo e vibrando naquele momento. As palavras de Leon Denis, Emmanuel e André Luiz confirmam-se nas observações feitas em trabalhos mediúnicos. Fazem-nos compreender com clareza por que os espíritos são esclarecidos no espaço e na terra, eliminando nossas dúvidas quanto ao dever de auxiliar os semelhantes. E aí, como ele elencou aqui as dúvidas, nós fizemos uma pesquisa num livro que a gente gosta muito, inclusive Martins Peralva, ele utilizou também como base o Seara dos Médiuns,
de Emmanuel, psicografia de Chico, para poder ilustrar esse livro abençoado que ele nos trouxe, né? E a gente também recorreu à seara dos médiuns no campo da dúvida, na lição de número 70. Seara dos médiuns. A lição de número 70, ela vem intitulada Mediunidade e Dúvida. Então, para nós que ainda ficamos ali com aquela pulguinha atrás da orelha, por que é que não são atendidos somente lá no espaço? Por que é que trazem eles para cá, né? A gente que ainda ficou às vezes com essa dúvida, vamos fazer a leitura da lição de número 70 da Seara dos Médiuns, para que isso possa clarear as nossas ideias. Reunião Pública de 23 de nove de 1960, questão número 214. Quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. Se fosses o companheiro sob o guante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortassem as vísceras, agradeceria as mãos que se erguessem generosas no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epiderme em largas feridas, como se envergasse roupa nodoada de chagas, mostraria imensa gratidão aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental, de que tanta gente se afasta, tomado de inquietação, de certo, acolherias por bênção do alto a enxortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosses a pessoa desesperada, nas últimas fronteiras da resistência, à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento, sustando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou amigo, da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias feliz a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do seu auxílio. Se fosses o doente na ansiedade comatosa da despedida, abraçaria por recurso divino a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxesses a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te o consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O escrúpulo é naturalmente compreensível, toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem depende o mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno, assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostre capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes, por meio da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Então, é com a leitura do Seara dos Médiuns que nós chegamos ao final de mais um estudo da mediunidade. E fica essa leitura para que possamos refletir, para que tenhamos empatia e possamos nos colocar no lugar do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se fosse eu ali, sem o corpo físico, sem entender o que está me acontecendo, sem entender para onde estou indo, e um sofrimento sem fim, que eu gostaria que o outro me fizesse? Como que eu gostaria que o outro se portasse comigo? Todas as vezes que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente consegue pensar, se fôssemos nós, é uma oportunidade linda para melhorar os nossos sentimentos e para nos impulsionar a fazer o bem, sem olhar a quem. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima sexta.